Drops ambiental. 1 minuto para repensar. El Niño e Laninha. El Niño e Laninha são nomes para padrões complexos de ventos e temperaturas no Oceano Pacífico. Eles são fenômenos naturais. Os cientistas ainda não entendem completamente suas causas, mas sabem, pelos recifes de corais e pelos anéis das árvores, que eles sempre variaram. Há algumas evidências de que eles ficaram mais fortes. Mas não está claro se isso é apenas casual. Vamos entender como acontece o El Niño, pois é a influência dele que estamos sentindo este ano e continuaremos sentindo em 2024. Vamos pensar no Oceano Pacífico, que cobre 1/3 da Terra, como se fosse uma banheira de água fria com um ventilador próximo das torneiras. Ao abrir a torneira de água quente por alguns poucos segundos e ligar o ventilador, a brisa jogará um jato de água quente para o fim da banheira. Nos anos regulares, é assim que os ventos empurram o calor da América do Sul para a Ásia. Mas, durante o El Niño, mudanças no calor e na pressão desligam o ventilador. A água quente permanece na região da torneira, acumulando ainda mais no meio dela. Isso impulsiona a evaporação e a formação de nuvens em locais que normalmente não são esperados. Os efeitos do El Niño se estendem acima do Oceano Pacífico e pelo resto do mundo. Eles alteram as rotas das correntes de jato, ventos fortes muito acima do solo, que viajam pelo planeta guiados pelas chuvas. As nuvens altas cutucam a atmosfera e desencadeiam ondas atmosféricas. Isso perturba o clima em todos os lugares. Por que o El Niño está se tornando mais forte? Como o ar mais quente pode absorver mais umidade, o El Niño se intensifica e mais chuva cai localmente. O ar pode conter 7% a mais de vapor de água para cada 1 grau Celsius que o planeta esquentar. Ao queimar combustíveis fósseis e destruir as florestas, a humanidade já aumentou a temperatura da Terra em 1,2 graus Celsius desde a Revolução Industrial. Um aumento nas temperaturas pelo fenômeno pode, a curto prazo, prejudicar as pessoas, plantas e animais. Os recifes de corais, por exemplo, devem diminuir de 70% a 90% se o aquecimento global passar de 1,5 graus Celsius. Ultrapassar esse limite, mesmo que por pouco tempo, poderia ter consequências permanentes. Com as últimas notícias sobre o fenômeno e os seus efeitos se materializando, cada vez mais os analistas de mercado monitoram as consequências para diferentes setores da economia. As consequências são fortemente sentidas, com a seca nos rios amazônicos levando a mudanças na logística dos embarques. Os analistas do Citi, banco mais globalizado do mundo, acreditam que a volatilidade dos preços de energia deve ser alta, o que poderia beneficiar companhias com operações hidrelétricas. O El Niño deve aumentar o regime de chuvas no sul, diminuir o regime de chuvas no norte e nordeste, elevar temperaturas como um todo no país. Problemas nos segmentos de açúcar e grãos terão diferentes impactos, dependendo do ciclo das chuvas e de sua influência no plantio e colheita. 60% da produção de carne bovina do Brasil deverá sofrer efeitos mistos do El Niño. O preço do arroz está subindo na Ásia devido à seca extrema e isso deve impactar o preço do produto no Brasil. O El Niño trará problemas para os operadores logísticos. Chuvas podem danificar infraestruturas nas rodovias, além de perturbar o fluxo do tráfego aéreo e marítimo. No sul, o alto volume de chuvas atrasa os trabalhos em campo. A alta nebulosidade prejudica o desenvolvimento inicial das lavouras recém-implantadas, além de causar muitas enchentes. No sudeste, a situação é um pouco mais tranquila. Porém, o interior de São Paulo e Minas Gerais precisam de bons volumes de precipitação, porque o solo ainda se encontra muito ressecado. No centro-oeste, as chuvas estão voltando devagar. Modelos indicam que no próximo trimestre haverá chuva abaixo da média na região, com temperaturas máximas ainda na casa dos 40 graus Celsius. No Nordeste, a ausência de chuvas deve continuar, pelo menos, até dezembro de 2023, o que agrava ainda mais a situação de seca na região. No Norte, o baixo volume de chuva deve continuar, o que agrava a situação de solo mais ressecado no Tocantins, centro-sul do Pará e leste do Amazonas. Em todas as regiões a temperatura chegará aos 40 graus Celsius constantemente, potencializando o risco de focos de incêndio e agravando a situação de seca. Foi comprovado que doenças de transmissão vetorial, como dengue e malária têm maior proliferação à medida que as temperaturas aumentam.
Os cientistas continuam a estudar e monitorar o fenômeno para melhor compreender suas causas e impactos, a fim de desenvolver estratégias de mitigação e preparação para lidar com seus efeitos adversos. A compreensão aprofundada desse fenômeno é crucial para o desenvolvimento de medidas de adaptação e resiliência, tanto em nível local quanto global, visando minimizar os danos econômicos, sociais e ambientais causados por seus efeitos.